Sabe aquele sentimento de estar perdida no mundo, sem rumo? Eu já senti isso várias e várias vezes. E o que eu quero trazer aqui hoje é a importância de sentir as coisas e de aprender com elas. Porque esse sentimento de estar perdida diz muito sobre você e traz todas as respostas que você busca. Então, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou aprofundar um pouco mais sobre algumas coisas que a gente já tem discutido aqui no canal. Então, se você não viu os outros vídeos, eu recomendo que você assista, porque eles têm uma certa conexão. Esse sentimento de estar perdida no mundo, de estar solto, de estar desconectado, é quase que inerente a todos os seres humanos. Uma vez ou outra a gente vai sentir. E às vezes a gente acha que está no caminho, que se encontrou, que as coisas estão melhorando, e de repente você sente isso de novo. Por que que você sente isso, né? Então eu quero trazer algumas perguntas que, conforme você for refletindo sobre elas, talvez se abra um campo de respostas. E muito interessante que eu falei no início, e vou reforçar aqui, que as coisas que a gente sente, na verdade também já falei isso em outros vídeos, as coisas que a gente sente diz muito sobre as respostas que a gente busca mesmo. Então, olhar para esses sentimentos é um exercício, às vezes até doloroso. As perguntas que eu vou fazer aqui talvez sejam um pouquinho dolorosas, mas elas têm um propósito que é as respostas, é a resposta que a gente busca. A gente está sempre buscando 1 milhão de respostas, e aí a gente precisa fazer as perguntas certas, né? Então vamos lá. Primeira pergunta: quem eu sou hoje? Sem rótulos, sem colocar sua função de profissional, sem um papel específico que você exerce na sociedade. Isso é para que a gente consiga nos olhar de uma forma um pouco mais emocional, um pouco mais profunda, e tirando todos esses rótulos mesmo que a gente se coloca, ou que ao longo da nossa vida, né, a sociedade vai nos colocando. Ah, eu sou a mãe do fulano. Ah, eu trabalho com isso. Ah, eu me chamo tal coisa. Não, vamos por partes, né? Vamos entrando dentro da gente mesmo para conseguir entender quem é você, se você tira todas as camadas sociais. Então isso é muito interessante e pode começar a te guiar quando a gente está muito, muito perdido, né? Saber quem a gente é fundamental, porque toda hora é como se fosse um mapa, né? Se você sabe quem você é, em todo momento que você estiver perdido, você vai olhar para esse mapa e você vai saber se encontrar de novo. A segunda pergunta é: quem eu já fui em diferentes fases da minha vida? Olhar para a sua história, seja a infância, seja a adolescência, a juventude, olhar para tudo isso é tão especial, porque carrega tanto simbolismo, sabe? A gente tem uma história muito complexa, muito única, muito singular, e fazer esse exercício de olhar para si é um passo muito, muito importante para você conseguir ir se restabelecendo e reestruturando. A terceira pergunta é: como as versões que eu já fui se conectam com a versão que eu sou hoje? Porque às vezes você já foi uma coisa na sua infância ou na sua adolescência, e hoje você não está conectado de nenhuma forma. Parece que são versões soltas e você não vê pertencimento à sua própria história, sabe? Então, olhar para todas as versões que você já foi, olhar para quem você é agora, e depois entender como todas essas versões de você se conectam, faz um papel de integrar tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você já foi, né? Porque tem partes da gente que a gente já foi que simplesmente diz muito mais sobre nós mesmos. Por exemplo, quando eu era criança eu gostava de dançar. Era uma parte de mim que eu amava, eu era apaixonada por isso. E aí eu cresci, e isso não existe mais na minha vida. Então a sua versão de hoje está muito desconectada de alguma coisa da sua infância que diz muito sobre você. Ou na sua adolescência você gostava muito de pintar, por exemplo, e aí você se desconectou disso. Então, assim, observar todas essas suas versões e o que elas tinham, o que você não tem hoje, o que você poderia resgatar, é muito interessante mesmo. E a quarta pergunta é: o que eu amo desde sempre, o que eu estou aprendendo a amar e o que eu ainda posso amar? Essa pergunta sobre o amor, ela é muito
isso também vai te recolocando ali num eixo. O que que você ama? O que que você está desenvolvendo agora, esse amor? O que que você está aprendendo a amar agora? E o que que você teria o potencial de amar? Pensa um pouquinho nisso. A quinta pergunta é: quanto espaço as coisas que eu amo ocupam na minha vida hoje? Porque pode ser que você tenha pensado na quarta pergunta, que é: eu amo isso, eu amo aquilo, eu tenho potencial para amar tal coisa, só que não existe espaço nenhum na sua vida para amar essas coisas, para desenvolver esse amor, para nutrir esse amor. Então, me diz, quanto espaço você tem hoje na sua vida para dedicar aos seus amores? A sexta pergunta é: eu reconheço os meus talentos e eu me esforço para colocar eles no mundo? Eu reconheço e coloco eles no mundo? Porque temos talentos. Todos nós temos talentos, né? Que são coisas que a gente faz com uma certa paixão, com um certo carisma, um magnetismo a mais do que outras pessoas. E também vale a pena investigar, caso você chegue à conclusão de: não, eu não tenho talento nenhum. No fundo você tem. Aí você vai ter que fazer um outro exercício de buscar e investigar esses talentos. Mas você tem talentos que você reconhece eles, porque às vezes a gente tem, não reconhece e não coloca no mundo. Ou às vezes você fala: não tenho nada. Então talvez você simplesmente não esteja reconhecendo esses talentos. Ou então você sabe quais são esses talentos, mas por algum motivo você guarda eles para si e não coloca no mundo. É muito importante pensar que colocar os nossos talentos no mundo é uma forma de gratidão ao universo, porque você recebe esse talento, né, e você não faz nada com ele, sabe? E às vezes a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode, sabe, contribuir com o mundo, colocando os nossos talentos, devolvendo esses talentos, né, para o universo. Por mais que às vezes as pessoas não pensem dessa forma, é uma forma que eu penso e que eu acho que é tão especial, sabe? De olhar para aquilo que você tem de melhor e que você está fazendo algo genuíno e altruísta e colocando no mundo. Mas o meu talento é fazer bolo. Que maravilha! Porque tem pessoas que amam bolo, tem pessoas que realmente vão sentir a maior felicidade e gratidão do mundo pelo seu bolo. Então, assim, não é necessariamente sobre um talento que, sei lá, é super idealizado. Não, né? Então é isso, pensa aí. A sétima pergunta é: para onde costuma ir o meu olhar quando eu penso em mim? Você muitas vezes vai parar para se olhar, né? Seja internamente, seja externamente. Para onde que vai esse olhar? Vai para um passado, uma coisa que eu fiz errada no passado, ou vai para o futuro, uma coisa que eu não estou fazendo, vai para um defeito, vai para uma característica que eu não gosto muito, enfim, para onde vai esse olhar quando você se decide se olhar? O momento que você para e fala assim: eu vou dar uma analisada aqui, vou me olhar, para onde vai? E mais ainda, nos dias, no seu dia a dia, para onde que vai esse olhar geralmente? Você fica pensando muito: eu sou muito burra, eu sou muito feia, eu sou muito desagradável. Onde estão esse olhar seu? O que que ele salta, o que que ele diz sobre você mesmo? Oitava pergunta: quando eu erro, como eu costumo me tratar? Ela tem relação com esse olhar, porque o olhar, às vezes, nosso olhar para nós mesmos é sobre o nosso erro, é sobre os nossos erros. Mas e aí, quando você erra, como é que você se trata? Você fica se xingando, se ofendendo, se maltratando? Ou você entende que o erro faz parte? Então, às vezes a gente erra coisas pequenas, bem pequenas mesmo, sei lá, quebra um prato, ou deixa uma coisa cair, sabe? Coisas do dia a dia. E naturalmente você é bem ofensivo, sabe? Não sei se vocês são assim, mas se for, é um olhar muito importante, né? E tem muitas coisas que a gente erra na vida. Esse olhar do erro, ele é um olhar mais que julga, que ofende, que te coloca como uma coisinha pequena, ou é um olhar mais: não, tudo bem, isso aqui aconteceu
eu aprendi com esse erro. Também não é ficar passando pano pro erro, não, porque a gente escuta muito, né, isso por aí na internet, né, as pessoas ficam passando pano para erro. Não, minha gente, vamos aprender. Ah, eu errei tal coisa, beleza, então como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer diferente? Eu errei, eu sinto muito, se ferir alguém, se eu me ferir no meio do caminho, eu sinto muito, mas eu quero aprender, eu quero fazer melhor. É se colocar num lugar de humildade, de saber que você não está, sabe, você não é uma pessoa que não pode errar. Você pode errar, você vai errar, mas a partir do momento que você entende que você está passivo a errar, você tem mais humildade e você aprende mais nesse processo também, né? A nona pergunta é: eu consigo reconhecer e validar as minhas conquistas, mesmo as pequenas? Porque às vezes a gente realmente vivencia conquistas e não reconhece, você nem se dá conta de que aquilo é uma conquista. Tem conquistas mais óbvias, que é comprar um carro, comprar uma casa, sabe? Coisas mais consideradas conquistas, mas existem conquistas emocionais, existem conquistas espirituais, físicas, existem uma série de conquistas. Quando você melhora um hábito, quando você escolhe fazer uma coisa ao invés de fazer outra, que a coisa que você fazia era muito prejudicial e depois você decidiu fazer uma coisa muito boa para você, isso é uma conquista. Quando você decide ir por um caminho ao invés de outro, quando você toma uma decisão, quando você age de uma forma genuína, sabe? São tantas coisas, pequenas coisas também são conquistas. E o que é pequeno, né? Se você para pensar, as questões emocionais, elas são às vezes muito maiores do que questões físicas, por exemplo. Ah, eu comprei uma casa. Sim, mas você é todo fodido da cabeça. Tipo, beleza, parabéns pela sua casa, mas a sua cabeça, e aí? Sabe? Tá uma merda. Ai, desculpa. Mas é a realidade. Às vezes a gente acha que conquistar é só sobre bens materiais, e existem outras formas de conquistas que são tão importantes. Eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar, sabe? Tem conquistas que são valiosíssimas para você e para o mundo à sua volta, né? Então vamos reconhecer essas conquistas aí, por favor. A 10ª pergunta é: a vida que eu estou vivendo hoje é a vida que eu desejo viver? Esse sentimento de estar perdido no mundo, estar sem rumo, nos coloca num lugar muito pequenininho. E às vezes é como se você estivesse num pote assim escuro que não conseguisse enxergar além. Mas se você sai um pouquinho desse pote para observar o seu entorno, observar a sua vida, você vai começar a perceber que talvez esse sentimento de perdido é porque nada ao redor faz sentido. Não é porque você está completamente perdida, desorientada, sem rumo, nada faz sentido. É porque aquele momento, aquela vida que está acontecendo à sua volta não faz sentido. E tá tudo bem se a sua vida ao seu redor não faz sentido. A única questão é o que eu vou fazer a partir disso. Então pensar se a sua vida está fazendo sentido é um passo para você fazer algo diferente em relação a isso. E a 11ª pergunta é: quais os pequenos passos que eu posso fazer hoje que vai me levar à vida que eu desejo viver? Porque você saiu do potinho, você olhou em volta e você percebeu que nada faz sentido. Então você pode fazer assim e de repente parar numa vida que as coisas estão do jeito que você gostaria? Não, infelizmente não. Ou felizmente, porque parte da materialidade dessa vida é justamente percorrer caminhos, né? Os atalhos, eles são... parece que é uma coisa boa, mas na verdade o caminho é a coisa boa de tudo isso. Não é sobre você ter uma vida perfeita, mas é sobre você percorrer um caminho maravilhoso que te leva a algum lugar. Então, esses pequenos passos que você vai se movimentando e dando esses passinhos para chegar a uma vida ideal, já são a vida ideal. É a partir do momento em que você começa a fazer certas coisas e agir de acordo com aquilo que você deseja. Porque às vezes a vida que você deseja, por exemplo, é uma vida mais saudável.
mas você olha para sua vida atual e você não faz nada que tenha a ver com essa vida que é mais saudável. Então, as coisas que estão aqui, digamos que isso aqui é o presente, isso daqui é o futuro, a vida que você deseja. Aqui tem que estar conectado de alguma forma com esse futuro. No primeiro vídeo, vou colocar ele aqui em cima, eu falo um pouco sobre isso, né? Sobre a conexão que a gente precisa criar. Então, esses pequenos passos são hábitos, são pensamentos, são atitudes, são diálogos, tudo que você precisa vigiar, que você precisa mudar muitas vezes, né? Ver se essas coisas estão alinhadas de fato. E a 12ª e a última pergunta é: se algo fazia sentido e hoje não faz mais, o que isso está tentando me mostrar? Porque quantas vezes nós chegamos a uma conclusão de que é isso, ou agora vai, e isso aqui faz sentido, mas de repente, por algum motivo, as coisas mudam. Aquele relacionamento perde o sentido, aquele trabalho perde o sentido, aquele projeto perde o sentido. O que não faz mais sentido à sua volta? E o que isso está tentando te dizer, né? Porque às vezes está tentando te dizer que aquilo era para ser aquele momento, mas em algum momento tem coisas que precisam finalizar. Aquele projeto, aquele relacionamento, ou aquele trabalho, ou o que for, era para existir naquele momento e te trazer um aprendizado, te trazer uma vivência aquele momento. Mas às vezes a gente não finaliza as coisas e vai deixando, porque não, mas porque quando a gente se conheceu, a gente se apaixonou e a gente faz sentido, e só que às vezes isso precisa finalizar. Às vezes era para ser um período, né? Aquela vivência. Então, observar com carinho essas coisas não é você querer cortar tudo e acabou e isso não quero saber mais disso, ou agir de uma forma, sabe, desprezando a sua história com a relação, a sua relação com seja lá o que for, né? Não é o desprezo, é você ter um carinho, um amor por aquilo que você viveu e saber que o fim tá tudo bem também, sabe? Que terminar certas coisas, cortar, finalizar, não é uma coisa negativa. O fim faz parte de tudo. Todos os ciclos que a gente observa na natureza, por exemplo, tem um fim. Então, qual o problema da gente simplesmente lidar bem com o fim das coisas? Entender que as coisas chegam ao fim e que tá tudo bem. Então, assim, essas perguntas eu fui desenvolvendo de uma forma muito gentil de nos levar a trazer respostas, porque às vezes essa sensação de estar perdido, de estar solto, vazio, aquele vazio é simplesmente porque a gente não está fazendo o que a gente ama, não estamos vivendo uma vida que faz sentido, né? Estamos nos tratando de uma forma ruim. Então, essas perguntas, elas podem nos trazer um caminho mesmo, sabe? Porque estar perdido não é necessariamente isso, sabe? Na verdade, é simplesmente um sentimento que pode te puxar. E aí, a partir do momento que você olha para esse sentimento, e pode ser através dessas perguntas, mas pode ser através de uma investigação pessoal, vai te dizer: eu estou me sentindo assim simplesmente porque eu estou num trabalho que não faz sentido nenhum, ou então porque a forma que eu venho me tratado é péssima, sabe? Então, esse é o caminho que a gente vai tomar aqui juntos nesse canal, de olhar para várias coisas dentro da gente que diz uma infinidade de outras coisas. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que ele tenha caído nas mãos de pessoas que precisavam de alguma ajuda, um caminho mesmo para se sentir um pouco melhor. E porque o processo de estar aqui nessa vida, para mim, é que a gente possa juntos se curar, melhorar e evoluir de alguma forma, né? Então, se você tem perguntas assim que já te colocaram em um lugar de
estou mais aliviada, estou me sentindo melhor. Vai deixando nos comentários, porque aí eu vou vendo, eu vou lendo, e outras pessoas vão lendo também. E a gente vai nesse processo e nessa trajetória de evoluir todos juntos. Essa é a ideia, né? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. E obrigada pela companhia de sempre.